Você já sentiu que foi descartado? Como se nunca tivesse significado nada. Como se alguém que te abraçou, de repente virou as costas. Sem explicação, sem aviso, sem motivo claro. E o pior não foi perder a pessoa. Foi perder o sentido. Foi aquela pergunta que não sai da cabeça. Por que fizeram isso comigo? Você tenta seguir, mas algo dentro de você trava. Você tenta confiar de novo, mas algo dentro de você diz, cuidado. E sabe o que mais dói? É quando você percebe que não foi um estranho. Foi alguém que estava perto. Alguém que viu seu esforço. Alguém que conhecia seu coração. Agora deixa eu te falar algo que pode mudar tudo. E se essa traição não foi o fim, mas o começo de algo que Deus está construindo, escondido? Porque Davi, o homem escolhido por Deus, não foi atacado por inimigos primeiro. Ele foi perseguido por alguém que estava acima dele. E o que Deus fez na vida de Davi é exatamente o que Ele está fazendo na sua. Mesmo que você ainda não consiga enxergar. Fica comigo até o final. Porque você vai entender algo que pode te libertar hoje. Existe um tipo de dor que não aparece por fora, mas consome por dentro. Você continua vivendo, trabalhando, sorrindo às vezes, mas carrega um peso invisível. É aquele momento no meio do dia, quando você para por alguns segundos e lembra da conversa, lembra da atitude, lembra do olhar diferente. E tudo volta. No trabalho, quando você percebe que alguém puxou o tapete. Na família, quando alguém que deveria te apoiar, te expõe. No relacionamento, quando a confiança é quebrada e nada volta a ser como antes. E aí você começa a se fechar. Fala menos. Confia menos. Se entrega menos. Porque no fundo você pensa: se eu fizer tudo certo, ainda assim posso ser ferido. E isso vai endurecendo o coração, sem você perceber. Mas existe algo que quase ninguém te ensina. Nem toda ferida é um fim. Algumas são um corte necessário para tirar você de um lugar onde você nunca deveria permanecer. E é aqui que a história de Davi começa a fazer sentido. Porque ele fez tudo certo. E mesmo assim, foi perseguido. Davi foi ungido por Deus. Escolhido no meio de muitos. Separado com propósito. Mas logo depois disso, a vida dele não melhorou. Piorou. Ele foi parar dentro do palácio de Saul. E parecia um avanço. Mas era o início de uma guerra invisível. Porque enquanto Davi crescia, Saul se sentia ameaçado. E aqui está o que quase ninguém percebe. Quanto mais Deus te levanta, mais você se torna visível. E quanto mais visível, mais você ativa coisas nas pessoas que elas mesmas não entendem. Insegurança, comparação, medo de perder espaço. E isso foi o que aconteceu com Saul. Ele ouviu o povo dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aquilo entrou como veneno. A partir daquele dia, Saul começou a olhar Davi diferente. E talvez isso já aconteceu com você. Nada mudou em você,
mas mudou, no olhar de alguém. Davi tocava a harpa para aliviar o espírito de Saul. Ele servia. Ele ajudava. Ele honrava. Mas mesmo assim, Saul tentou matá-lo. Jogou lanças contra ele. E aqui está algo profundo. O ataque não era sobre Davi. Era sobre o que Davi representava. Às vezes, você entra em um ambiente com paz, mas ativa a guerra dentro de alguém. Não porque você fez algo errado, mas porque sua presença expõe o que está desalinhado. E aí você tenta entender: por que essa pessoa mudou comigo? Mas a resposta não está em você. Está naquilo que sua vida despertou nela. Se você já viveu algo assim, de alguém mudar sem motivo claro, comenta aqui embaixo. Eu já passei por isso. Davi fugiu. Ele saiu do palácio para viver em cavernas. Ele perdeu conforto. Perdeu estabilidade. Perdeu segurança. Mas ganhou algo que o palácio nunca daria: intimidade com Deus. No deserto, Davi escreveu salmos. Davi chorou. Davi se abriu. No deserto, não tinha plateia. Só tinha Deus. E aqui está algo que pode mudar sua forma de ver tudo. Talvez esse momento difícil que você está vivendo não é Deus te afastando. É Deus te treinando. Treinando sua fé quando ninguém está te vendo. Treinando o seu caráter quando ninguém está te aplaudindo. Porque o que Deus vai te entregar exige alguém que não quebra quando tudo dá errado. E na sua rotina, isso aparece como quando você continua fazendo certo, mesmo sendo injustiçado. Quando você não responde no mesmo nível, mesmo tendo motivo. Quando você escolhe silêncio ao invés de guerra. Isso é força. Teve um momento em que Davi encontrou Saul vulnerável, sozinho, sem defesa. Era a oportunidade perfeita de acabar com tudo, se vingar, encerrar a dor, tomar o lugar. Mas Davi fez algo inesperado. Ele não atacou. Ele cortou apenas um pedaço da roupa de Saul e foi embora. E depois disso, o coração dele ainda pesou, porque ele entendeu algo raro. Quem tenta resolver no impulso pode destruir o plano de Deus. E aqui está a virada. Se Davi tivesse matado Saul, ele até chegaria ao trono, mas chegaria do jeito errado e perderia aquilo que Deus mais valorizava: o caráter. Agora presta atenção nisso. Talvez você teve oportunidades de se vingar, de expor, de revidar, de ferir de volta. Mas algo dentro de você segurou. E você achou que era fraqueza. Mas não era. Era Deus te protegendo de se tornar aquilo que te feriu. E é aqui que o jogo vira. Porque quem confia no tempo de Deus não precisa forçar nada. Saul morreu. E Davi não precisou fazer nada. O trono chegou no tempo certo, do jeito certo, sem culpa, sem peso. E tudo aquilo que parecia atraso era preparo.
Tudo aquilo que parecia rejeição era a direção. E na sua vida, Deus ainda está escrevendo. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece injusto. Ele não perdeu o controle. Eu vi quando você foi ferido em silêncio. Eu vi quando você quis desistir. E mesmo assim continuou. E aquilo que tentaram usar para te parar foi exatamente o que eu usei para te preparar. Se essa mensagem falou com você, não ignora isso. Escreve agora nos comentários. Deus está virando o jogo. E escreve com fé. Escreve como uma decisão. Porque quando você declara, você alinha seu coração com o que Deus já começou. E se você conhece alguém que está passando por traição, dor, rejeição, envia esse vídeo. Porque essa mensagem pode ser exatamente o que vai impedir alguém de desistir hoje.